Olá amigos, vamos a mais uma semana econômica com dados sobre a economia brasileira e também dos mercados aqui e lá fora. Mas antes de começarmos a falar sobre o que vai acontecer na economia dos mercados aqui no Brasil e no mundo, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no meu canal. Também ativarem as notificações para que toda semana, quando eu publicar um vídeo novo, você fique sabendo em primeira mão. E também eu gostaria de deixar o meu contato disponível para que você possa contratar uma palestra para a sua empresa, para a sua instituição, por todo o Brasil. Vamos falar sobre os cenários econômicos internacionais, nacional e também setorial, né? Ou seja, dentro daquele setor de atuação da sua empresa. Mas vamos lá, a semana começa com divulgação sempre do Boletim Focus. Essa pesquisa é feita com vários analistas financeiros, são mais de 200 instituições aqui do Brasil e que trazem sempre as expectativas para esse ano e para os próximos anos, da Selic, do IPCA, do PIB e também da taxa de câmbio. E é interessante a gente ver sempre a evolução dessas expectativas, porque, por exemplo, o IPCA, cada vez mais a expectativa é de elevação. E o PIB também vem trazendo surpresas nessa divulgação da pesquisa semanal. Já na terça-feira, falando de PIB, teremos aí a divulgação de dado muito importante da economia brasileira. Justamente o PIB para o segundo trimestre vai ser divulgado pelo IBGE logo pela manhã. A gente vem acompanhando o desempenho setorial da economia brasileira e a expectativa é que haja um crescimento do PIB no segundo trimestre. O mercado aposta em um crescimento de 1 ponto percentual, ou seja, de 1% na comparação com o trimestre anterior. Lembrando que no primeiro trimestre o PIB cresceu 0,8%. Então um crescimento bastante robusto para esse ano, superando várias expectativas e puxado principalmente pelo setor de serviços, claro, também pela indústria no patamar menor, e o agronegócio, a agropecuária, deve ter uma queda nesse segundo trimestre. Com esse crescimento de 1%, no acumulado de 12 meses, vai ficar com um crescimento de 2,8%. Isso comparando com o primeiro trimestre, quando o crescimento foi de 0,8%, e no acumulado de 12 meses estava em 2,5%. Já na quarta-feira, teremos divulgação de dado pelo IBGE para o terceiro trimestre, começando com os dados da produção industrial para o mês de julho. Há uma expectativa de desaceleração desse crescimento da indústria, já que no mês de junho houve um crescimento muito forte de 4,1% na passagem mensal. Apesar disso, no acumulado de 12 meses, o crescimento da indústria está em 1,5%. A indústria vem apresentando um crescimento fraco. Também na quarta-feira vai ser divulgado o Índice de Commodities Brasil do Banco Central. Esse índice de commodities traz os preços internacionais acompanhados pelo Banco Central para as principais commodities agrícolas, combustíveis e minerais. E é importante porque o acompanhamento desses preços ajuda a determinar como que a inflação vai impactar aqui no Brasil, também como que a balança comercial pode ser impactada, já que as commodities são em grande parte exportadas aqui pelo Brasil. E lá nos Estados Unidos, também na quarta-feira, tem a divulgação do livro bege do Federal Reserve, ou seja, do Banco Central Americano, que traz expectativas do Banco Central Americano em relação ao desempenho da economia americana. Então vale a pena acompanhar a divulgação desses dados pelo Fed, pelo Federal Reserve por lá. Na quinta-feira temos dados bastante importantes da balança comercial brasileira. O MDIC, junto com a SECEX, vão divulgar os dados para o mês de agosto, se houve um bom desempenho da balança comercial brasileira e se esse saldo superou o de julho, por exemplo, quando foi positivo em 7,64 bilhões de dólares. Então é importante a gente acompanhar, até porque esse saldo ele vem diminuindo ao longo desse ano, não deve bater o recorde que aconteceu no ano passado, principalmente pelo aumento das importações. E aí na sexta-feira, para finalizar a semana, teremos a divulgação da taxa de desemprego lá dos Estados Unidos, o chamado payroll, que vai ser divulgado lá nos Estados Unidos com essa taxa de desemprego da economia americana.
o anterior apresentou uma taxa de desemprego de 4,3% e a expectativa é que essa taxa caia para 4,2%. Então é importante acompanhar esse dado para saber como que isso pode ajudar no processo decisório do Federal Reserve com relação à taxa de juros para o mês de setembro. Vai ser um mês bastante importante, tanto lá como aqui no Brasil, onde lá deve começar a cair e aqui deve voltar a subir, a Selic, por parte do Copom. No cenário político, importante a gente acompanhar como vai ficar a questão da proposta de orçamento do governo para 2025. O prazo para envio era na última sexta-feira, mas não foi enviado. E isso deve acontecer já na segunda-feira, trazendo aí um documento com as projeções e prioridades fiscais para o próximo ano. E o mercado também aguarda uma decisão sobre o plano de aumento das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e também do imposto de renda sobre os juros de capital próprio, que são pagos pelas empresas de capital aberto, JCP. Essas medidas têm um apelo bastante forte no sentido arrecadatório para ajudar as receitas do governo, que tem aumentado cada vez mais os gastos, como a gente viu na divulgação da semana passada, com um déficit recorrente e mensal, mas por outro lado há um forte antagonismo por parte da população que já vem pagando muitos impostos e não aguenta pagar ainda mais impostos. Outra informação importante também que deve ser acompanhada essa semana é o desdobramento do bloqueio das redes sociais aqui no Brasil do X, do antigo Twitter, que agora é o X, e também das receitas da Starlink, a grande provedora de internet via satélites e de sistemas via satélites aqui no país. Isso está trazendo uma repercussão internacional muito forte e pode ter novos desdobramentos ao longo dessa semana, quando há uma nova decisão do colegiado do STF com relação a isso. E é importante acompanhar para ver como que isso vai se desdobrar e que consequências isso pode trazer, inclusive nas relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil, também na atratividade de investimentos internacionais aqui no Brasil. Então é um fato muito importante que precisa ser acompanhado essa semana. Então é isso. Mais uma vez, gostaria de convidar todos a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, compartilharem também esse vídeo com as pessoas que devem se informar, que precisam se informar sobre o que vai acontecer. E também convido todos a seguirem no Instagram, no X quando ele voltar, agora no Threads, que também funciona muito parecido com o X, no Blue Sky, que também é muito parecido com o X. Basta procurar por Écio Costa ou @Écio Costa, eu estou em todas essas redes sociais com esse perfil, também no LinkedIn. Basta procurar e seguir para ficar sempre informado com o que está acontecendo aqui na economia e também nos negócios aqui no Brasil. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.